Olá, meu irmão, minha irmã que acompanha aqui o estudo da Bíblia comigo através da lição da Escola Sabatina, que é o nosso guia sistematizado aqui para a gente aprender a palavra de Deus. Cristo em Filipenses e Colossenses é o tema desse trimestre, né? A gente está estudando desde o finalzinho de dezembro, né? O trimestre é janeiro, fevereiro e março. A gente está estudando aqui a lição número 4. Se você não pegou, tem uma playlist aqui em cima, desde a lição número 1. E essa lição número 4, a gente está falando de unidade por meio da humildade. Foi um aprendizado incrível, né? É importante estudar diariamente para a gente pegar aqui os detalhes, a profundidade de cada tema, de cada dia. Mas quem não pegou, hoje tem a chance de recapitular. A gente vai fazer o resumo da semana com tudo. Então fica comigo até o final, porque vale a pena, vale a nossa salvação. Trimestre de janeiro, fevereiro e março, a gente está estudando aqui a lição. Bem, vamos lá então. Antes de começar a compartilhar a telinha aqui, lembrar você de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar, clica no sininho para receber aviso, notificação sempre que eu postar conteúdo aqui. É uma forma que você tem de agradecer e você vai ajudar esse conteúdo a chegar para outras pessoas. Você vai acabar sendo um missionário, uma missionária de forma simples. Só curtir, comentar, você pode pegar o link, compartilhar nos grupos de WhatsApp. Faz isso aí e as pessoas vão ter a chance de estudar também a palavra de Deus como a gente tem. Tem muito tema que muita gente tem dúvida, né? E a lição ajuda a gente a esclarecer com profundidade, um pouco aqui, um pouco ali, pegando a Bíblia. Eu pego aqui estudos para complementar o nosso, do professor Gilberto Brasiliano, do professor Cláudio Rui do Amazonas, Descomplicando a Lição. E aí tem uma visão top demais para a gente tá olhando aqui as formas que a Bíblia tem para conversar com a gente, tá bom? É Deus falando com a gente quando a gente lê e estuda a palavra de Deus, não é isso? Mandar um alô para você que segue aqui, muita gente boa, Isaías Pereira que tá sempre ligadinho, Antônio Lázaro, bom dia, Deus abençoe vocês aí, Maria José Bezerra, a irmã Maria José, Raquel Cante colocou aqui, ó, bom dia irmão, sou de Santarém, no Pará, terra boa, tenho muitos amigos aí. Que Deus abençoe sua vida com sabedoria e obrigado por nos ajudar a incentivar o estudo da palavra de Deus. Né? Essas lições são maravilhosas para a nossa vida. Verdade, irmã Raquel. Tá? Então, obrigado pela sua companhia aqui. Tá? Maria da Ajuda, lá de Várzea Alegre, eu acredito que é isso, né? Com Celso, com a galera toda de Várzea Alegre. Maria Helena, Francisco Santos. Muita gente aqui que comenta, que curte, que acompanha, tá bom? Então Deus abençoe a vida de vocês aí. Obrigado por estar aqui acompanhando, seguindo, curtindo, comentando, porque ajuda essa mensagem a ir mais longe, tá bom? Então, vamos lá pedir a Deus para nos instruir, nos iluminar, né? Para a gente poder aprender e colocar em prática e divulgar a palavra dele. A gente está aqui para isso. Então, hoje é sexta, dia 23 de janeiro, e a gente vai fazer esse resumo da semana aí do tema que a gente estudou, o tema número 4 dessa lição, unidade por meio da humildade. No sábado iniciando a lição, a gente falou da imagem que está aqui, a ilustração, né? A gente sempre dá uma explicação dessa imagem, falando aqui das raízes, né? Do exemplo que Jesus veio, fincou nessa terra, o ministério dele deu exemplo, alcançando os corações, e a gente está aqui para ser nação santa, povo eleito, sacerdotes, para testemunhar e para trazer mais pessoas ainda que não foram alcançadas, né? O coraçãozinho aqui, ó, não está aparecendo nessas 3 pessoas aqui do fundo. Então, a gente tem essa missão de chamar o máximo de gente, porque Jesus quer salvar a todos, e pediu para a gente ser instrumento dele, né? Ele quis nos usar para que a gente também fosse lapidado, para que a gente também pudesse herdar a vida eterna, né? Então isso é unidade, por isso que a gente vai falar aqui, né? Ele poderia trabalhar sozinho, mas ele decidiu usar a criatura que ele criou, a imagem e semelhança dele, para agir em prol do evangelho, da causa, da missão. Unidade por meio da humildade. Então a gente tem um verso para memorizar, Filipenses 2, verso 2. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente, né? De vida e mente, de espírito, de corpo, entregue com todas as forças, de todo entendimento. O ser humano vive para honrar e glorificar a Deus. O apóstolo Paulo faz esse chamado. A gente estudou isso durante essa semana, né? O professor Gilberto faz uma introdução aqui do resumo, né? Ele tem um estudo dele, lição fácil, e ele coloca aqui, ó, com a graça divina podemos encerrar esse maravilhoso estudo que nos transmitiu o poderoso ensino de como podemos obter a unidade por meio da humildade. O apóstolo Paulo, seguindo os ensinos do Senhor Jesus, lutou muito para que a igreja, os cristãos ali da época, tivesse unidade de propósito, unidade de missão, unidade de amor fraternal um pelos outros, para que o Espírito Santo pudesse trabalhar com a igreja de forma individual e coletiva. É o nosso exemplo que arrasta, né? Não dá para falar e as nossas obras, as nossas atitudes, o nosso comportamento ser contra aquilo que a gente está falando, dar mau testemunho. As pessoas vão se afastar, vão dizer, ser cristão é isso aí, eu prefiro não ser.
Por isso que o apóstolo Paulo, vendo o contexto, as dificuldades, os desafios, ele faz esse chamado, né, para ser unidade no propósito, na missão, no amor, seguir o exemplo de Cristo, né, deixar o Espírito Santo usar a gente. A unidade proporcionaria a força necessária para o avanço evangelístico da mensagem, tanto da salvação em Jesus, que é só nele, através dele, que a gente acaba herdando a vida eterna, como da segunda vinda dele, que ele disse que ia preparar lugar e ia voltar para buscar os obedientes, as pessoas que aceitaram o sacrifício dele, aceitaram a governança dele na vida individual. Então, essa é a mensagem do evangelho, né, que a gente prega. Então a gente viu durante essa semana uma série de coisas. O professor Gilberto vai recapitulando aqui, né? Ele fala aqui que o apóstolo Paulo encontrou em certa ocasião, na igreja de Filipos, atritos por causa de algumas pessoas que queriam mandar na igreja. O senso de dono, de ser melhor que os outros, maior, que tem mais habilidades, competências, o orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância. A gente falou disso, né? Se achar melhor que os outros. E Paulo aproveitou para exortar os membros a terem unidade perfeita em Cristo Jesus e usarem mais o amor fraternal. A gente viu que ele disse para a gente encontrar nos outros e achar nos outros superioridade, achar os outros superiores a gente. Então, foi o antídoto, a solução que ele deu aqui. Para a continuidade da unidade, os membros precisavam descobrir onde estava a fonte dessa unidade. Por isso, levaria a uma compreensão do que Deus desejava da igreja como um todo. E a unidade, ele deu o exemplo, é Jesus. Sede meus imitadores como eu sou de Jesus. E Jesus falou, sede meus imitadores como eu sou do Pai. Então a unidade está na divindade. Ele, o apóstolo Paulo, por inspiração, mostrou que a fonte da unidade está na mente e que ela deve ser renovada pelo poder do Espírito Santo. Deus deixou, eu falei aqui em um dos dias, a nossa parte cerebral, o sistema nervoso, é a conexão, é o telefone, é o meio de comunicação com a gente em Deus. Por isso que é de todo entendimento. É a nossa mente que se conecta com Deus. É na mente que a gente busca ser igual a Cristo, igual a Deus, pensar como Ele. Porque é do pensamento que sai tudo. É do pensamento que é o general do corpo, o cérebro, que comanda os sentimentos, que faz a gente sentir quando uma coisa pega no nosso braço, porque tem receptores neurais. Coisas que quando bate o corpo capta e leva para o cérebro. E o cérebro entende que aquilo ali é quente, é frio, dói ou é prazeroso. A mente que processa tudo. Por isso que é para a gente ser imitadores da forma de pensar de Jesus Cristo, né? Tem que cuidar, tudo é na mente. Então a unidade tem que ser, começando aqui, ó, propósito, missão, forma de pensar. E aí vai reverberar, vai dar no nosso corpo, é o que o pessoal fala de somatizar, né? Tudo começa aqui, ó, na cachola. É como a gente pensa. Se você pensa positivo, ótimo. Se você tem uma situação negativa e, como Paulo fez, busca olhar o lado bom, o lado positivo, tirar um aprendizado, entender como você pode agir em prol de Jesus, de Deus, mesmo nessa tribulação, você está tendo o modo de pensar de Jesus. Foi o que o apóstolo Paulo fez, né? E orientou para a gente fazer. Não é fácil, mas em Cristo a gente acaba sendo mais que vencedor. Tem que pedir ao Espírito Santo, ó, renovado poder pelo Espírito Santo, para a gente agir como uma bússola imantada e direcionada para Deus. Então é isso, é só através do Espírito Santo. Paulo, inclusive, recomendou que todos tivessem o mesmo modo de pensar através do Espírito Santo para que a igreja crescesse de forma espiritual. Esse mesmo modo de pensar, procurado por todos, levaria os crentes a ter a mente de Cristo, voltada para a humildade, para o serviço e o uso dos talentos para anunciar a salvação. A gente vai falar um pouquinho mais disso, dar alguns detalhes disso, porque tem muita divisão dentro da igreja. Muito cristão pensando diferente, em todos os aspectos, inclusive dividindo a igreja, né? E aí a gente precisa rever os conceitos, precisa se deixar atuar e ser transformados para que a gente seja a unidade, porque senão a gente está no caminho errado, né? E aí fica difícil chegar no céu assim, né? Pensando diferente do que Cristo é, do que Cristo pensa, né? Então a premissa foi essa que a gente viu, uma premissa base de tudo, tá aqui refletindo a Cristo, uma postagem de 5 de julho, né? Ellen White coloca aqui, ó, nada pode aperfeiçoar a unidade na igreja, a não ser um espírito de tolerância cristã. É só o Espírito Santo que vai fazer a gente ser tolerante com o outro, porque somos diferentes, somos pecadores, vamos errar, vamos fazer coisas erradas, mas temos que ter tolerância. Só é possível a gente ter unidade com tolerância, porque não dá pra gente mudar o outro, né? A gente pode mudar a gente. O problema é que tem muita gente querendo mudar o outro, querendo que o outro seja igual a ele, e na verdade a gente é que tem que mudar. E orar a Deus, pedir ao Espírito Santo que a pessoa
seja mudada conforme o desígnio divino, né? Porque às vezes a gente está achando que ela tem que mudar e quem tem que mudar é a gente. Então a gente tem que ser tolerante, né? Compassivo, manso, ser paciente. É isso que são os frutos do Espírito. Satanás pode semear discórdia e unicamente Cristo pode harmonizar os elementos discordantes, né? Quando, como obreiros individuais da igreja, a gente amar supremamente a Deus e ao próximo como a gente ama a nós mesmos, não haverá penosos esforços para estar em união. Não vai ter sacrifício. Quando a gente coloca Deus acima de tudo e o próximo é tolerante, compreensivo, né? Então a gente vai ver aí que Deus, o Espírito Santo, vai estar fazendo a gente ter união, pois haverá unidade em Cristo. Os ouvidos estarão fechados às denúncias, às críticas destrutivas, à coisa negativa, e ninguém levantará acusações contra o seu próximo. Os membros da igreja nutrirão amor e união, e serão como que uma grande família. Olha isso, né? Mas a gente sabe que até na família, dentro de casa, a desunião está ali, né? A gente deveria ser exemplo, né? Começa no lar. E a gente precisa trabalhar disso em casa. Se você não tem união em casa, na família, que deve ser o exemplo, né? Como uma grande família, imagine se você vai ter com quem não é parente, com quem não é família. Então, comece em casa. A prova dos 9, né? Primeiro, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Se você não é fiel, não é unido, não tem afinidade, alinhamento em casa, não vai ter na igreja, não vai ter no trabalho, não vai ter em outro lugar nenhum. Então, comece em casa, marido, esposa, filhos, pai, mãe. A gente precisa trabalhar nisso aí, pedir ao Espírito Santo para a gente ser exemplo primeiro, perto, né? A gente viu aqui uma lição falando primeiro aos judeus, primeiro aos de casa, depois aos gentios. Então, primeiro sempre exemplo com a gente, primeiro com a gente internamente, depois com nossos parentes próximos, familiares, e aí a gente vai expandindo até chegar na comunidade, né? No coletivo, dando exemplo, né? Então, a ideia é a gente ser unidos como uma família, irmãos em Cristo, né? Então, fazendo isso, ostentaremos perante o mundo as credenciais que testificarão que Deus enviou o seu Filho ao mundo e que a gente representa esse rei, esse soberano criador. Então, ó, a gente vai poder ostentar, a glória de Deus vai pairar sobre a gente como pairou na face de Moisés, né? A gente vai ter as credenciais, olha, a pessoa vai olhar pra gente e vai falar, olha, esse é cristão, esse é servo de Deus, essa é serva de Deus. Então é isso. Vai mostrar que Jesus de fato veio e transformou você, né? Então, não dá pra gente falar, pregar na teoria e na prática, na nossa vida, no nosso comportamento, a gente tá fazendo o contrário, tá dando mau testemunho, né? Professor aqui, Cláudio Rui, do Descomplicando a Lição, ele traz umas coisas interessantes para contextualizar tudo. Ele coloca aqui, ó, o sistema moral do amor, doação, serviço, cooperação, o caráter, a personalidade de Deus, a lei de Deus, tudo ele é o amor. Então tudo isso tem sua origem no próprio caráter de Deus. O sistema que ele governa o mundo é amor. Só que o diabo trouxe um outro sistema que contamina, que corrompe, que se rebela e que busca conflito com Deus. É contraditório, é antagônico, se opõe. E aqui a gente vai ver o que Deus pede é justamente para andar conforme ele é e conforme ele pede, porque ele sabe o que é melhor para a gente. A Trindade já dá o exemplo. Ela opera em unidade funcional absoluta. Então Deus não pede nada para a gente que ele não faça primeiro, né? Então desde o Éden. Então ele é amor, ele primeiro é. Ele é unidade, ele pede aqui pra gente ser porque ele é. Olha aqui o que o autor colocou aqui, ó. O professor Cláudio Rui foi extremamente feliz nessa colocação, ó. Cada pessoa da divindade atua de forma cooperativa, nunca é competitiva, não tem autoridade. Quem é mais? É Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles têm horizontalidade, estão no mesmo nível, né? Não tem hierarquia, não tem competitividade, não tem maior e menor, eles trabalham juntos, porque eles são um mesmo. Então, é um mistério, né? 3 em 1. E olha aqui, ó, na criação, Deus fala, em Gênesis 1, o Pai, Deus Pai, ele fala. O Filho executa, Jesus que cria, ele que por meio dele tudo foi criado. Tá aqui, ó, João 1:3, Colossenses 1:16. Então, o Deus Pai fala, o Filho como obediente executa, era o verbo e o verbo se fez carne, né? Então, ele executa e o Espírito organiza e dá vida. Gênesis 1, verso 2. Em Jó 33, verso 4, também traz referência disso. Então, olha a integração, a cooperação de um com o outro e tudo no mesmo objetivo, no mesmo propósito, na mesma missão. Na redenção, Cristo frequentemente repete, não vim fazer a minha vontade, a vontade do Pai. Ele cumpriu tudo, foi obediente em tudo, perfeito em tudo. João 6,38. Olha o que ele fala, as palavras que digo não são minhas, ou seja, é de Deus. Ele é o verbo, mas ele ouve o que Deus fala. João 14:10, porque ele é Deus, ele e o Pai são um. Olha o Espírito,
E ele fala depois, o Espírito glorificará a mim. Então, João 16,14 também mostra essa unidade, essa integração, essa cooperação. Nenhuma pessoa da Trindade, nem Deus Pai, nem Deus Filho, nem o Espírito Santo agem como centro absoluto. A glória é sempre compartilhada. Os três são responsáveis, né? Cada um com sua função e algumas vezes distintas, mas com o mesmo propósito, com a mesma missão. Guiar no serviço, salvar do pecado, né? Transformar vidas, né? Trazer a salvação para todos. Olha aqui, no relacionamento com a igreja, o Pai envia, o Filho salva e o Espírito transforma. Olha a unidade. Entende como é ter unidade? Cada um com uma função. Deus mandou, o Filho veio, salvou, cumpriu o propósito, a missão, e o Espírito que ele deixou transforma, convence, converte. A Trindade é uma máquina eterna de cooperação moral. Tudo para o que eles sabem que é melhor para a humanidade, né? Para o universo. Essa é a lógica profunda do ensinamento. Deus é unidade sem uniformidade. Então ele atua de formas diversas, diferentes, em vários contextos, em épocas diferentes, com pessoas diferentes, em momentos fazendo de um jeito e outros momentos outros. Então não é uniforme o poder, a forma que ele atua, mas ele tem uma unidade, o propósito é sempre o mesmo. Ele é amor sempre, ele quer sempre o melhor, ele quer salvar a todos sempre, né? Então, a existência trinitária revela pluralidade de pessoas, então, pessoas diferentes. Deus é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, o Filho, e o Espírito Santo é uma pessoa, com sentimento, com atribuições, com funções, e eles três são um. É uma pluralidade. Igual a gente é aqui, o ser humano tem uma pluralidade de pessoas, de personalidades, né? Mas a raça humana é uma só. E quando a gente entende a nossa essência, a nossa origem, por que a gente está aqui, o nosso propósito, a gente tem unidade absoluta de caráter. Serviço mútuo e eterno. Um ajuda o outro para glorificar Deus e alcançar a salvação. E olha isso aqui, ó, que vai contra o que o mundo, a tradição humana, a filosofia vã da humanidade traz. A unidade verdadeira não destrói a individualidade, como algumas teorias marxistas, as ideologias que a gente tem hoje aí. Que você tem que ser destruído em prol do coletivo, que o grupo é mais importante do que você tem que representar o grupo, pensar como grupo, esquecer a sua individualidade. E é por isso que a gente está numa crise de identidade, as pessoas nem sabem quem são. Por quê? A individualidade sendo arrancada para defender uma agenda política, ideológico, partidária, fazer parte de um grupo LGBTQIA+, empoderamento feminino, isso e aquilo, e as pessoas se anulam enquanto indivíduos. E a Bíblia fala que a menor minoria é o ser humano, é o indivíduo como criatura divina, somos iguais, né? Então, a gente não precisa aniquilar, sumir a nossa individualidade para ter unidade. É isso que a lição ensinou pra gente. A individualidade verdadeira não destrói a unidade. Então a gente é diferente, porque Deus nos criou unicamente no mundo. A gente tem a nossa digital, ó, que é um, não tem nada igual, mas nos criou com o mesmo propósito, com a mesma missão, com a mesma unidade para representar Ele, para glorificar Ele, para ser salvadores de vidas aqui nessa terra. É isso, mesmo a gente sendo diferente um do outro, tá bom? Então é isso que a gente tem que entender, a diferença aqui de que a unidade, a salvação é individual, mas a missão é coletiva. A gente está aqui para viver em comunhão, em unidade. Esse é o fundamento de todo relacionamento saudável na Terra, inclusive a Trindade convive assim, né? Porque a Trindade é o fundamento moral da cooperação. Ela deu exemplo, né? Olha aqui, ó, porque o amor é a lei interna de Deus e porque Deus é amor. Então, se ele é amor, a essência dele é amar. O professor coloca aqui, ó, o sistema moral da cooperação nasce exatamente aqui. Né? Nesse fundamento da Trindade, Pai, Filho e Espírito juntos. O universo físico só é possível porque forças se equilibram, leis cooperam, elementos se relacionam, tudo no universo. Se fosse aí, se a gente olhar aí os fundamentos da criação, né? Se fosse um milímetrozinho para lá ou para cá, uma quantidade, um percentualzinho mínimo de oxigênio a mais ou a menos, não teria vida na Terra. Então é tudo perfeitamente equilibrado, cooperando, contribuindo. Essa lógica nasce na própria Trindade, cuja existência é relacional, harmoniosa, funcional, cooperativa e mutuamente servidora, um ajudando o outro em serviço de uma obra, de uma missão maior. A criação funciona porque reflete a estrutura cooperativa do ser divino. Então a gente está falando aqui de unidade, de mostrar essa integração. Por que é que a gente precisa ser unido? Porque Deus é assim. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O mundo ele criou assim, unido, reino animal, vegetal e mineral, tudo integrado. E a gente foi chamado para viver essa unidade, né? Olha aqui, a gente começa no sábado a lição, dando abertura justamente disso, a unidade por meio da humildade. Colocando que para a gente ser unido,
A gente, ser humano, se a gente não tiver humildade, se a gente se achar melhor que os outros, isso vai ser impossível. Tem que ter tolerância, a gente viu aqui, tem que ter humildade. Tá? A unidade cristã baseia-se na harmonia espiritual e no exemplo de humildade deixado por Jesus. E a gente vai ver a maior prova de humildade que ele deu, a gente vai ver aqui no finalzinho da lição, traz isso, né? Que foi a reencarnação dele, que foi a encarnação dele aqui, ele se fazer ser humano, largar sua divindade. A gente vai falar um pouquinho disso, né? Estudamos essa semana. Então, a união de vida, o ser humano é uma alma, né? Alma, Gênesis 2:7 fala que o ser humano é uma alma vivente quando Deus sopra a essência, o espírito de vida, o fôlego de vida nele. E aí, é isso, uma pessoa com vida, com consciência, com mentalidade para representar Deus aqui. Então, essa união de seres humanos e com a ideia de ser semelhante a Cristo. Está aqui um crachazinho, uma credencial, ó, com a foto de Jesus, simbolizando Jesus. Então, a pessoa tem que olhar para a gente e ver Cristo. Olha isso. É o que eu falei, quando a gente for fazer qualquer coisa, a gente tem que pensar, Jesus faria isso? Eu estou representando a Jesus. Se Jesus estivesse aqui, ele estaria fazendo, ele aprovaria isso. Então, as pessoas têm que ver em nós Jesus Cristo. Esse é o desafio do cristão, né? A verdadeira união da igreja é alcançada ao contemplarmos e imitarmos a natureza de Jesus Cristo. Esse é o propósito, tá? Esses resumos aqui do Infolição são excelentes. O texto e design aqui do Pablo Amon, eu peguei no grupo do Telegram, né? Infolição traz aqui esses resumos aqui top, tá bom? No auxiliar do professor a gente vê a lição toda sendo dividida em 3 tópicos, né? Domingo, desunião em Filipos, falando de unidade e amor, o apóstolo Paulo chamando o pessoal para repensar, corrigir os erros, focar na verdade que Jesus deixou. Depois, na segunda, a gente falou sobre a fonte da unidade. Na terça, o implante mental ou cirurgia mental. E na quarta, a mente de Cristo. Isso tudo com a ideia de uma mentalidade semelhante à de Jesus. De como a gente trabalhar isso e entender que Jesus veio aqui para deixar o exemplo. E depois a gente viu na quinta-feira o mistério da piedade, que é o porquê ele fez tudo isso, né? Como ele se humilhou para dar chances a gente vencer o pecado. Um mistério insondável. E aí a gente faz o estudo adicional de hoje, finalizando todo esse aprendizado, tá? Foi o que a gente estudou durante essa semana. No domingo, a gente viu essa questão da desunião em Filipos. A desunião em Filipos era alimentada pelo egoísmo, olha, e exigia uma solução baseada nas virtudes de Cristo. Então, o pessoal que pensando só em si, no seu próprio umbigo, querendo ser melhor que o outro, né? E isso exigia combates. O apóstolo Paulo orientou ali para combater o egoísmo, a consolação de amor, ser tolerante, ser humilde e ter essa unidade de pensamento. Então, o tema da lição sempre falando de humildade, de tolerância, amor, compreensão, né? E união. Então, foi um pouco do que a gente falou aí no domingo. Então, sempre juntos, atributos, características que acabam sendo consequência dos frutos do Espírito na nossa vida, né? Ao adotar o mesmo modo de pensar de Jesus, a igreja substitui a rivalidade pela compaixão e pela união espiritual. Então, em vez de pensar em competição, em ser melhor, em estar no cargo do outro, na função do outro, em buscar rivalidade, criar discórdia, contenda, a gente tem compaixão, tolerância e busca a união. Às vezes a gente até estando certo, tendo a melhor ideia, a melhor opinião, a melhor sugestão, a gente se recua e espera para não criar conflito, não criar contenda. Isso é compaixão, é tolerância, é buscar a unidade, né? Ao invés do que você quer, mesmo sendo certo, né? Então, tem que ter muita humildade para fazer isso. O professor Cláudio Rui dá mais alguns detalhes sobre essa desunião em Filipos. O sistema da competição opera nos 3 eixos. Ó. A autonomia absoluta, a pessoa achando que vai fazer sem precisar de ninguém, sem necessitar de ajuda. O diabo, Lúcifer falou isso, né? Eu subirei acima do Altíssimo, né? Isaías 14:14. Tudo nasceu no anjo de luz, do rebelde. Comparação, as pessoas querendo se comparar um com o outro, ser maior, ser melhor, mais forte, mais glorioso, mais popular, mais famoso. Então, cuidado com isso. E o mundo está chamando para isso, né? As pessoas passando mico, as pessoas se expondo desnecessariamente. As mulheres, então, nem se fala. A gente vê cada coisa, mesmo que a gente não queira, a gente vê quando vê a exposição de mulheres com corpo, com isso, com aquilo, para ser famoso. É dancinha para lá e para cá, até cristão, fazendo um monte de coisas assim que você fala assim, meu Deus, isso está representando a Deus, está glorificando a Cristo, né? Está ajudando em quê? Em edificar a vida do outro. Uma postagem que, ou seja, é para entretenimento, é para se aparecer, é para... Enfim, a gente precisa ser semelhante a Jesus, né? Será que Jesus estivesse aqui, o que é que ele estaria postando nas redes sociais dele? E as pessoas não fazem essa análise, né? Outra coisa aqui é a apropriação. Hoje as pessoas querem tirar tudo dos outros para si, né? Ou seja, é a cobiça, tudo começa assim, na cobiça, na inveja, no ciúme, na vaidade.
O pecado é justamente essa troca de sistemas. Ao invés do amor, da humildade, de tudo que a gente viu aqui que Deus é, que ele representa, que a Trindade representa, vem aqui, ó, o egoísmo, a individualidade, a autonomia, a comparação querendo ser melhor, se apropriar do que é dos outros. Então, Romanos 1:25 fala um pouquinho disso, né? Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, falando aqui do sistema que o diabo usa instrumentos, até a igreja, se fingindo de homem de luz, para destruir a coluna da verdade, né? Os princípios e valores cristãos, de fato, que Jesus veio ensinar. No sistema da competição, que é o sistema que o diabo busca, o forte destrói o fraco sobrevive às custas do forte. A vida se torna guerra, não uma comunhão, né? E o sistema está assim, o mundo é assim. A lei da natureza depois do pecado é essa, é a lei do mais forte, né? Da sobrevivência. Só que isso não é bíblico, isso não foi o planejado de Deus, né? Isso foi consequência do pecado, de um sistema paralelo, rebelde, né? O antídoto paulino para tudo isso, para o egoísmo, para essa competição. Filipenses 1:27 e capítulo 2, verso 4. Nos versículos que antecedem Filipenses 2, verso 2, que é o verso áureo, né, o verso para memorizar, Paulo prepara o terreno. Coloca aqui, ó, permaneçam firmes num só espírito, como uma só alma, como uma só pessoa, como uma só vida, como uma só missão. Que aqui é psique, ó, como uma mentalidade. E aqui é pneuma, tá falando de fagulha, de espírito que Deus soprou. Uma só intenção. Deus soprou o fôlego de vida, que é o pneuma, né? É o que nos dá, o que nos torna uma alma vivente, um ser humano. Então, nossa essência, nosso coração, nosso existir tem que ser pautado no mesmo propósito. Ser firme nesse propósito. E aqui a mente, psique, é a mente, a mentalidade. Então, sempre bato nessa tecla quando aparece o termo alma, para a gente não achar que a gente tem uma alma dentro do corpo, né? Nós somos uma alma. E às vezes, muitas vezes, o termo alma, a Bíblia coloca, a versão coloca, Ellen White coloca, mas o original está falando de mentalidade, ou está falando de corpo, de vida, ou está falando do espírito, o fôlego de vida que Deus soprou em nós, a essência, né? Essa vontade de conectar com o divino. O apóstolo Paulo apela à comunidade para humildade e a renúncia do ego, né? Ou seja, matar o ego, o eu, já não sou mais eu, Cristo vive em mim. É pegar a tua cruz e ir rumo ao martírio, ao calvário, à cruz, morrer para si, né? A tendência de cada membro viver para si é a lógica da queda. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Olha isso. E é o que o mundo está no contrário disso. Todo mundo fazendo por partidarismo, por paixões, por grupos, por panelinha, inclusive na política, partido A, partido B, paixão política, político de estimação, e se apegando a coisas humanas, terrenas, ao invés de buscar unidade em Deus, né? Unidade, portanto, não é um desejo sentimental, mas uma resposta espiritual ao egoísmo, tá? Forte isso aqui, né? Foi o que a gente aprendeu. Na segunda, a gente viu justamente que a gente precisa se conectar à fonte da unidade. Qual é essa fonte? É Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, é a Trindade. A verdadeira unidade cristã não é apenas um comportamento exterior, não é apenas obras, não é apenas mostrar. Porque as pessoas podem, como o jovem rico, né, dizer que obedece, que faz tudo, faz ação social, faz isso, faz aquilo, mas é só da boca para fora. É só estereótipo, é só capa, superficialidade. E dentro do coração não tem um amor verdadeiro a Deus. Então, a unidade não é apenas um comportamento exterior, fazer todo mundo igual, a mesma coisa, mas uma transformação profunda das motivações do coração. Por que você faz isso? Por que é que você está indo para a igreja? Por que é que você participa de algum ministério, de algum departamento da igreja? É para se aparecer? É para ficar famoso? Ou é para honrar, glorificar Deus? Ou é para servir o próximo, né? Ou é para ajudar na salvação de pessoas? Então, a motivação do coração é que faz a diferença. O jovem rico obedecia aos mandamentos, mas o coração dele não era para honrar Deus, não era para reconhecer Deus como soberano, não era por amor. Era com a intenção de ter a vida eterna. Era como uma barganha. Eu vou fazer para ganhar meu terreno no céu. Esse era o propósito e era um propósito errado, né? Então, a linha é muito tênue se você não entender o propósito. Eu tenho até algumas palestras que eu dou para empresas, negócios e igrejas sobre o código do propósito. Se você não entende o seu propósito, você está perdido, está perdida. Porque você pode estar na igreja e com o propósito errado, né? E o diabo é mestre nisso, em enganar. Às vezes você está cantando, pregando, mas o propósito no coração não é adorar a Deus, não é reconhecer Deus, não é amar a Deus. É se enaltecer,
É o ego, é o orgulho, é a vaidade, é a prepotência. Imaginem. Então você está fazendo uma coisa aparentemente correta, que mostra uma unidade cristã. Estou na igreja todo sábado. Mas será que você está guardando o sábado com o motivo correto ou está sendo uma pena, um peso? Doido para o sábado acabar. Então, olha a motivação do coração. Foi isso que Jesus analisou e mostrou ao jovem rico, né? Diferente de Zaqueu, que sem Jesus pedir nada, ele entregou tudo, vou pagar 2 vezes o que eu roubei, vou devolver metade do que eu tenho, porque o coração dele passou a ser mais focado no amor, na graça que Jesus mostrou ali, quando sentou para cear com ele na casa dele e aceitou ele, né? Humildemente, sem fazer acepção, né? Então, o amor, ele falou, houve salvação em sua casa, Zaqueu. Então, Zaqueu entendeu a essência, o coração, né? A motivação do coração. Olha aqui então, qual é a intenção do coração? É inveja, é vaidade, é orgulho, é despeito. Para com isso. Pede ao Espírito Santo para mudar isso, né? Humildade e empatia é o que a gente tem que ter. Unidade da fé. Isso vai ser uma consequência, né? Essa união, essa unidade que a gente estudou essa semana vai ser consequência dessa comunhão com Deus. Ao buscarmos o conhecimento de Cristo, olha o estudo, a comunhão e a direção do Espírito Santo, a gente acaba sendo transformado. A gente substitui o egoísmo pela paz, que une, que cria unidade e fortalece os relacionamentos. Ao invés de criar contenda, fantasmas, discórdia, a gente vai ter paz, vai fortalecer o relacionamento, vai criar união, né? Então, forte isso aqui, né? A receita está aqui, só é a gente seguir. O professor Cláudio Rui ainda traz mais coisas, ó. Sejais unidos de alma, de vida, né? De espírito. A expressão-chave é essa, de mente, integralmente com a sua vida, vivendo com a mesma essência, com o mesmo propósito, com a mesma mentalidade, harmonizados na alma, é isso. Almas juntas, é isso. Pessoas juntas em prol de um mesmo objetivo, de um mesmo ideal. Interioridades convergentes, coração com o mesmo propósito, com o mesmo sentimento, com o mesmo foco, né? Então é isso. É isso que a alma aqui está dizendo, não é uma alma que a gente tem dentro, né? É vida, é a mentalidade, é o existir, é o coração, é a essência por que você existe, por que você vive. Não é uniformidade de personalidade. O professor colocou isso aqui, é interessante, né? Cada um tem a sua personalidade, nós somos diferentes. Tem um amigo que fala, cada cabeça é um mundo. Então a gente tem a nossa personalidade, uns mais tímidos, outros mais extrovertidos, né? Tem os temperamentos. Não é isso que a Bíblia está pedindo para a gente ter. Ser todo mundo igual, robozinho. Não. As pessoas são diferentes. Mas mesmo diferentes, a gente precisa estar convergido para o mesmo ideal, para o mesmo propósito, buscando ser igual a Cristo. É união do querer. O que é que eu quero para minha vida? Qual é o meu propósito? A gente tem que saber que o que a gente tem que buscar é ser igual a Jesus para estarmos juntos nas mansões celestiais. Esse tem que ser o querer. Consonância existencial. Por que é que eu existo? A gente tem que ter a mesma convicção, a mesma crença. Porque Deus criou a gente para honrar e glorificar Ele. Então, por que é que eu existo? Com um propósito. Se não tiver nessa mesma essência, a gente está desintonizado. Orientação comum do interior humano em direção a Cristo. Essa uniformidade que Paulo quer que a gente tenha. Em termos práticos, ter motivações alinhadas pelo Espírito Santo. Ter propósitos convergentes para morar no céu, no reino de Deus, que não é desse mundo aqui, que a gente está terreno, caído, pecaminoso. Ter afetos purificados da competição, em vez de pensar em competir, em rivalidade, em ser melhor, é buscar ser união, é buscar ter comunhão, ajudar, servir. Ter o centro da vida orientado para o mesmo fim. É isso que é ter unidade. É uma unidade espiritual originada do novo nascimento e sustentada pela ação do Espírito, conforme está em Filipenses 2, verso 13, né? Então, nascer da água e do Espírito. A gente tem que nascer de novo, porque a natureza carnal da gente vai contra tudo isso aqui que a gente está vendo, né? Unidade de mente como o mesmo padrão moral. Então é isso. A mente de Cristo é a perfeição da moralidade, né? Deus é amor, Ele é santidade, Ele é verdade, Ele quer nos dar vida eterna. É uma das chaves mais profundas da teologia paulina, do apóstolo Paulo trazendo ali. Quando fala paulina é do apóstolo Paulo, as orientações que ele recebeu de Deus e instruiu os cristãos ali de Filipos e Colossos, né? Os filipenses e colossenses, que serve para todo cristão. Por isso que ficou na Bíblia, né? Então é importante, o professor Cláudio Rui traz isso aqui, ó. O apóstolo Paulo não usa esse termo alma, mentalidade, né? Mente, pensamento, no sentido moderno, de pensamento racional, de intelectual. O termo central é phronem, eu acho que é isso a pronúncia, né? Que inclui orientação moral. Ou seja, isso aqui honra a Deus, glorifica a Deus, inclinações profundas, critérios de julgamento, como é que eu avalio os outros, eu julgo,
disposições internas, afetos e vontades, a lógica espiritual que governa o nosso ser. É isso quando ele fala de mente de Cristo, a mentalidade, a forma de pensar, de agir, ter uma alma em unidade, é isso. É a orientação moral, os princípios e valores cristãos divinos. Portanto, quando Paulo fala de modo de pensar, ele fala de uma arquitetura moral interna, que define para onde o coração está se inclinando, qual é o foco, qual é o propósito, o que é que te dá prazer, para que é que você vive, para que é que você acorda, para que é que você trabalha e como a sua vida se organiza. É isso que ele está falando aqui. Então, o modo de pensar é isso. O cristão tem que ter esse estilo de vida semelhante, o modo de pensar de Cristo. O propósito tem que ser o mesmo. Na queda, no pecado, essa arquitetura moral se desestruturou. E aí entra os propósitos humanos, terrenos, o egoísmo. Romanos 8, versos 6 e 7. E aí vem a necessidade de um Salvador, de alguém que nos restaure, que nos redima. E aí entra Jesus, né? O Espírito Santo. E aí nos restaura, nos converte, nos convence. E aí na conversão, essa reestrutura, essa arquitetura, ela é reconfigurada pelo Espírito Santo. A gente volta a fazer o que a gente deveria fazer antes do pecado, né? Que a gente foi criado assim lá no Jardim do Éden, para glorificar Deus. Romanos 12, verso 2. Então é isso. Esse que é o jogo da vida, né? Éramos perfeitos, caímos, perdemos essa arquitetura moral e hoje as pessoas estão numa imoralidade absurda em tudo. A gente ouvi agora aqui um comentário na rede social, um irmão cristão cantando a música secular do mundo, de uma cantora secular dentro da igreja, porque a música tem uma letra bonitinha, que é motivacional. Imagina. Então veja a que nível está chegando a imoralidade, ao secularismo, o sincretismo religioso. As pessoas, não, isso aí não tem problema não. E aí o diabo está se fazendo de anjo de luz e as mais diversas atrocidades estão acontecendo no mundo da música. Muita coisa entrando na igreja, o mundo entrando na igreja por conta da quebra dessa arquitetura moral. Jesus veio para restaurar isso, mas tem gente, e o diabo está fazendo de tudo para as pessoas não serem reconfiguradas, não entenderem, não serem fiéis à verdade bíblica, aos princípios e valores cristãos, como a bússola é o polo, como Ellen White fala, né? Então as pessoas estão se deixando levar por modismo, por cultura humana, tradição, né? Querem se assemelhar ao entretenimento do mundo, os cultos parecendo show, né? Ao invés de ser uma adoração a Deus, as pessoas estão indo ali para entretenimento, para se divertir, para achar legal, para sentir coisas. Olha isso. Olha o risco, o perigo que a gente está vivendo, né? Então, a gente precisa restaurar essa unidade, porque a igreja está dividida, né? E é profético isso, né? A sacudidura vai acontecer. E só vai ficar aquele que entende essa verdade. Por isso, meu irmão, minha irmã, a gente tem que estudar. Tem que estar estudando, se capacitando, porque o povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4, 6, né? Mas a gente, graças a Deus, a gente vai estar blindado, porque a gente está aqui estudando a nossa lição todo dia, né? Acompanhando. Parabéns a você que tem esse desafio. Coloca isso como prioridade. Continua assim, tá bom? Que Deus te dê forças, que o Espírito Santo te ilumine para você perseverar até a volta de Jesus. E levar essa missão, esse estilo de vida para sua família, para seus colegas, irmãos da igreja, colega de trabalho, porque é assim que a gente vai vencer essa cilada aí do diabo, né? Mente de Cristo é não reter privilégios. Olha, Jesus deixou isso claro. Filipenses 2, verso 6. Não considerou o ser igual a Deus como algo a que devesse apegar-se. A gente falou disso, né? Que Deus largou tudo, não se considerou Deus e veio para cá e foi humilhado. A mente humana caída vive para manter status, diferente de Jesus. A mente de Cristo vive para servir. A mente de Cristo é esvaziamento voluntário. A gente leu isso, estudamos isso. Filipenses 2,7, esvaziou-se. Isso não é perda, é decisão de se dar para o outro, de doar-se, de se tornar igual, semelhante. Isso desmonta o orgulho humano. A mente de Cristo é assumir a forma de servo. A forma humana que ele assumiu é forma de serviço. O mundo quer autoridade. Cristo escolhe a vulnerabilidade, largou sua imortalidade e veio se tornar humano, mortal para morrer por nós. Olha isso. Mente de Cristo é obedecer até o fim. Obedeceu até a morte, e a morte de cruz, a pior das mortes. A obediência aqui não é legalismo, não é para ser salvo, não é para conquistar algo. A obediência de Jesus a tudo que Deus pediu é fidelidade amorosa, como filho em relação ao Pai. Se Deus pediu, ele sabe o que é melhor, o propósito dele é maior, eu vou fazer. É como reconhecimento, não é para obter nada. Porque o que foi que Jesus obteve? Morte, sofrimento, dor. Então ele não fez para ganhar algo, ele fez para dar algo. E o que foi que ele deu?
salvação para todos nós. Vida eterna, chance de salvação, né? Porque ele quer salvar a todos, mas ele não vai obrigar ninguém. Você precisa aceitar. E você demonstra isso sendo obediente como ele foi, né? Por isso que a obediência não é legalismo, é reconhecimento. Quem é salvo, obedece. Quem não obedece está demonstrando que não aceitou a salvação. É simples assim, né? Salvação pela graça, as obras demonstram que você aceitou a salvação. Tá bom? Então a gente viu aqui que essa unidade de mente que a gente abordou a semana toda tem a ver com lógica moral, conseguir a Deus, que é a personalidade divina, o nosso exemplo, né? O nosso Criador. Todos devem compartilhar essa mesma lógica. Então, quando a gente tem isso, a gente acaba tendo um estilo de vida parecido, agindo, pensando igual em muitas coisas, né? Isso aqui é interessante e a gente precisa deixar claro isso aqui. Paulo não pede, literalmente escrito na Bíblia, que todo mundo tenha a mesma opinião política, por exemplo, né? Que todo mundo tenha o mesmo temperamento, que tenha a mesma formação cultural, né? Por que ele não pede isso? Porque isso aqui é consequência do padrão moral. Se você focar em ter unidade no padrão moral que Deus traz, porque ao longo do tempo isso tudo muda, as opiniões políticas, os políticos, os partidos, a cultura, isso tudo muda, mas quando você tem um padrão moral, nada disso, opinião política, passa acima da moralidade. Cultura nenhuma passa acima da moralidade. Então, o que Paulo pediu para todo mundo, para nós, os cristãos de antes e o de hoje, foi o mesmo padrão moral. E está na lei, nos mandamentos, está em Jesus. Então, qual é o padrão moral? Se a gente vê uma promiscuidade, a imoralidade, pronto, isso, sexual, ideologia de gênero, pronto. Isso é um padrão moral que Deus repugna, o homossexualismo. Deus abomina. Então, como é que eu posso, se eu tenho esse padrão moral, se eu penso assim, eu entendo e busco seguir a Cristo e ter esse padrão moral, defender esse padrão moral, como é que eu posso ser cúmplice e apoiar pessoas que querem viver na homossexualidade, na prática errada? Como é que eu posso apoiar políticos e ter opinião política que defenda essa prática? Políticas públicas que deixem as pessoas serem liberais, influenciarem crianças com esse tipo de vida, com esse estilo de vida. Então percebe que a opinião política acaba sendo a consequência do padrão moral? Por isso que Paulo não falou diretamente de opinião política, mas se você tem um padrão moral, você precisa entender o que é que Deus quer, o que é que Jesus trouxe, quais são os princípios bíblicos para você ter uma opinião política coerente, correta com a verdade bíblica. Não dá para ser cristão, ter o padrão moral divino e fazer coisas contrárias ao que o padrão divino orienta. Então, quando a gente tem o mesmo padrão moral, a gente acaba também nas opiniões políticas sendo alinhado com algumas coisas. Isso é forte, porque a gente está em ano de eleição e a gente tem uma responsabilidade grande, né? Muita gente não gosta de abordar esse tema, mas é importante, porque a gente, como cristão, a gente tem um dever moral de apoiar pessoas e projetos, ideias que estejam alinhadas com os princípios de Deus, que defendam a família, a liberdade de expressão, a liberdade de consciência, né? A separação da igreja e do Estado. Então a gente precisa defender as coisas que a Bíblia diz como é: dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Não dá para apoiar políticos, partidos, ideologias de forma superficial porque acha legalzinho, porque acha bonitinho, porque acha que ajudou A, B ou C, porque te deu emprego, porque te deu alguma coisa. Quantos cristãos têm trocado o voto por barganha, vendendo o voto por migalhas, recebendo benefícios para votar em troca de algo? E isso não é conduta moral. Olha o padrão moral. Se você vende o voto não pode ter preço. É uma decisão que você tem enquanto cidadão cristão de escolher quem vai liderar a sociedade. Isso vai repercutir. Se você bota um corrupto, se seu voto ajudou a ter um corrupto, você é cúmplice desse erro e Deus vai cobrar de você, né? Se você se anula, se omite, lava as mãos, você está sendo omisso como Pilatos foi. E aí? Você está sendo cúmplice também. Não participar é ser cúmplice, né? Tem gente que fala assim, ó, sabe de uma... A Bíblia fala que a gente vai ser julgado conforme a luz que a gente recebeu, né? Então eu não quero receber conhecimento nenhum, não. Prefiro, se eu não receber conhecimento nenhum, nem luz, eu não vou ser julgado por nada, eu vou pro céu porque eu não sabia. Lé do engano. Se você se nega a ter o conhecimento, você já está negando a fé, já está negando a Deus, você está negando receber a palavra de Deus. Você já decidiu se rebelar, não ter essa palavra na sua vida. Então, quando alguém fala que não quer ter a luz, não quer ter o conhecimento, porque vai ser julgado conforme a luz que recebeu, e aí se ela não receber a informação, o conhecimento, pronto, errado. Ela decidiu não ter o conhecimento, e aí já é ignorância voluntária, porque ela decidiu, ela escolheu ser ignorante, e aí vai ter um preço, né? Ela decidiu não ter o conhecimento, não ter a palavra de Deus. Então, olha isso, temperamento, gente aí que é arrogante, prepotente, que é esquentado. Então, como você pode ser um cristão assim, em unidade com Jesus, com a mente de Jesus? Jesus foi manso,
tranquilo, humilde. Então, o padrão moral, quando você tem e preza pelo padrão moral, você se transforma, vai mudar a sua opinião política, vai mudar seu temperamento para pensar, e a gente vai ter uma comunidade pensando igual até nessas questões. Por quê? Vai estar alinhada com o padrão moral bíblico, divino. E a verdade é uma só. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então não dá para a gente ter um pensamento igual de cristão, unidade em Cristo, compartilhando do mesmo estilo de vida, apoiando coisas, tendo um temperamento, uma cultura, aceitando coisas que são antibíblicas. Você está se enganando. Tá? Então a Bíblia fala que é mentiroso aquele que diz que é cristão, que serve a Deus, mas desobedece. Né? Então está mentindo, não obedece os mandamentos. Isso é forte. Né? Então a consequência de quem é obediente e preza pelo padrão moral divino é ter o mesmo pensamento em tudo. Tá? Vai pensar diferente em algumas coisas, mas nas coisas principais que regem a sociedade, a gente vai ter o mesmo modo de agir, de pensar. Por quê? O foco, o parâmetro vai ser a Bíblia, né? Quando a gente tem o mesmo padrão moral, pra gente o mesmo critério de grandeza, quem serve é maior do que quem tem, né? Ou seja, quem serve mais é que é o maior. O humilhado será exaltado. O mesmo critério de decisão, o que promove o bem do outro vem antes do meu interesse. Olha como muda o padrão moral, o mesmo critério de vitória. Vencer é obedecer, não é conquistar posição, não é passar por cima do outro a qualquer custo. O mesmo critério de identidade. Se eu sou filho de Deus, aceitei Jesus, tem que brilhar em mim a humildade e a mansidão. Como é que eu vou ter esse padrão moral de humildade e mansidão e no meu comportamento, meu temperamento é arrogante, sanguíneo, desaforado? Não tem como, né? Então eu tenho que me lapidar, eu tenho que me corrigir. Tá? Como é que eu vou ter esse padrão moral todo aqui e tá apoiando corrupto? Gente que apoia ideologia de aborto, liberação de drogas, né? Então a gente precisa rever e repensar e corrigir as nossas falhas, né? Porque é difícil, as pessoas são apegadas emocionalmente, afetivamente ao que foi feito, né? E aí fica com paixão a coisa terrena. Então o cristão que tem um padrão moral de Deus na frente tem o mesmo critério de missão. Cada vida é entregue para a glória de Cristo, não ao prestígio pessoal, não está pensando em si. Esse conjunto, essa gramática espiritual, constitui a mente de Cristo. Né? Se a gente quiser ter a mente de Cristo de verdade, a gente precisa, meu irmão, minha irmã, se sacrificar, corrigir a nossa maneira de pensar de forma terrena. Né? Às vezes a gente foi influenciado pela mídia, pela televisão, pelos familiares, e tem muita gente cristã servindo ao diabo sem saber, né? Apoiando coisas erradas, padrões errados do mundo, aqui na questão política, no temperamento, no comportamento com o irmão, dentro da igreja, na questão cultural, fazendo coisas que são antibíblicas, mas dizendo, isso é cultura. Né? Então a gente vê justificativa, mimimi. Tem um ditado que fala assim, ó, quem quer faz, obedece. Quem não quer, arruma desculpa, fica inventando mimimi, justificativa. Bem, mas veja bem, mas não é assim. Então, mas a Bíblia é precisa, é clara, né? É uma espada de dois gumes, lâmina afiada, né? A gente tem que tomar a decisão, né? Cortar na carne. A unidade de mente é o retorno à harmonia original do universo. Então, quando a gente luta e briga para se corrigir, a gente volta ao que Adão e Eva eram antes do pecado. Para Paulo, viver a mente de Cristo não é apenas ética pessoal, é questão cósmica, é o grande conflito, né? Ou você vai servir a Deus no seu pensamento, nas suas atitudes, ou você vai servir ao diabo. Antes da queda, todas as criaturas inteligentes viviam na lógica do amor. A harmonia era natural, ninguém competia. Depois do pecado, a coisa mudou, né? Cada ser funciona como centro autônomo, egoísta, natureza pecaminosa. Nasce o conflito, o medo domina. Farinha pouca, meu pirão primeiro, a sobrevivência, o instinto de manter o que é seu primeiro. Na igreja, Cristo reconstrói a harmonia perdida, reorienta a mente humana ao padrão original. A unidade da mente cristã é o protótipo da criação renovada. Filipenses 3, verso 20 e 21. Então, vou repetir, a unidade da mente cristã. Os cristãos todos que são unidos no valor moral bíblico acabam sendo o protótipo da criação renovada. A gente vai representar o que Jesus veio fazer aqui. Né? Olha aqui, terça-feira a gente viu o implante mental e a cirurgia mental. Como é que a gente vai colocar isso? Precisa de um implante ou tem que fazer uma cirurgia? Uma lavagem cerebral. Às vezes precisa de uma cirurgia, lavagem cerebral, tirar tudo e botar outro, né? Tirar o coração de pedra e colocar um de carne. Tirar o cérebro aí, todo intoxicado, cheio de tradição humana, de cultura torpe, antibíblica e colocar o Espírito Divino, né?
Nossos pensamentos são influenciados externamente. A gente falou disso, do que a gente vê, do que a gente ouve, né? Trouxe aqui coisas de Ellen White falando de quantas pessoas colocam a mentalidade turva, intoxicam com séries, filmes, novelas, com um monte de coisa que não presta, literaturas, músicas. E isso tudo dificulta o entendimento das palavras sagradas da Bíblia. Por isso, necessitamos de transformação divina para que a gente possa se alinhar à vontade de Deus. Tem que pedir ao Espírito Santo para mudar esse hábito, né? É o que eu falei antes, no slide anterior, ó. Não dá para ter um padrão moral, aqui, ó, um padrão moral e tá vendo coisa errada, coisa que não deve, né? Então, a gente tem que mudar isso aí, né? Não é fácil não, mas só com o Espírito Santo pedindo oração pra gente conseguir. Olha aqui o que a gente vai conseguir, ó, implante mental, cirurgia. A gente vai ter o controle da mente. Quem é que tá controlando sua mente? São as coisas espirituais de Jesus ou as coisas do mundo? É trabalho, é entretenimento, é diversão, os vícios diversos aí, as distrações diversas. As preocupações, o que é que tem ocupado a sua mente, controlado o seu pensamento. Romanos 8:6. Olha a cirurgia espiritual, às vezes a gente precisa fazer, né? Cortar mesmo, tirar o mal pela raiz. A Bíblia fala que se a mão estiver fazendo mal, corta a mão, né? E não é fácil, a gente às vezes não quer passar por esse sofrimento, né? Hebreus 4:12. Se o olho estiver pecando, olhando coisa que não deve, arranca o olho, né? Era para ser assim, né? É melhor perder uma parte do corpo do que a salvação. Renovação mental é o que a gente vai ter com o Espírito Santo agindo em nós. Romanos 12, verso 2. Ó, aí sim, opa. Quando a gente foca em Jesus, o Espírito Santo começa a iluminar, a gente muda, a gente se transforma. E aí, parece que foi cirurgia mesmo, né? Somente através da ação do Espírito Santo e da palavra de Deus é possível transformar um coração enganoso em um reflexo da perfeição divina. E o coração do homem é enganoso. Às vezes a pessoa fica, não, mas veja bem, não é isso que diz que eu vou ser salvo, não. Não é isso que diz que eu sou cristão ou não. Mas veja bem, eu faço por isso, por aquilo. É a desculpa, é o mimimi. Para com isso, né? Porque é impossível ter unidade externa sem a unidade da mente, do interior. Sem humildade, há disputa. Sem renúncia, há facções, grupos, panelinhas, né? Sem esvaziamento, há competição. Sem amor, há orgulho. Então tudo isso aqui vem de Jesus, a humildade, a renúncia, o esvaziamento, o amor. Sem a mentalidade de Cristo, a gente não tem como demonstrar nada para os outros externamente. Sem Cristo, há apenas institucionalidade, mecanicidade. Você está indo de forma ali mecânica para a igreja, está só numa formalidade. É como Jesus chamou raça de víboras, os fariseus, né? Hipócritas, sepulcros caiados. Bonito por fora, pintadinho, mas vazio por dentro. Não é isso que Jesus quer da gente. A unidade verdadeira nasce de dentro para fora. É impossível fabricá-la com estrutura. Só o Espírito Santo é que cria isso na gente. E a gente pega isso com comunhão, né? Por isso Paulo insiste, é Deus quem opera em nós, tanto o querer como o realizar. Não é psicologia isso, é regeneração. É milagre divino na nossa vida quando a gente se permite, quando a gente se coloca aos pés do Salvador, né? Não tem tratamento de psicólogo nenhum. Inclusive tem muito psicólogo aí fazendo desserviço, né? Instruindo as pessoas para a autossuficiência, né? Ao autocontrole, o domínio. E esquece que não é autocontrole nosso, é o controle do alto, é de Deus lá de cima, né? Então, cuidado até com esses terapeutas que a gente tem hoje aí, porque o mundo, infelizmente, está caótico. As formações que as pessoas estão tendo, até cristão, se deixando levar pela cultura, pelas filosofias vãs, técnicas aí totalmente antibíblicas, equivocadas para criar filho, para se relacionar com o casamento. E aí tem que ter o fundamento na Bíblia, senão você vai se perder. Muita gente, o diabo se mistura pouco de verdade com mentiras. E está induzindo muita gente a coisa errada, né? E como doutor, né? Terapeuta. Então, cuidado, né? Olha aqui, quarta-feira a gente viu sobre a mente de Cristo, que é a fonte. Essa é a nossa inspiração. A mente de Cristo é caracterizada pela humildade absoluta e pela submissão total à vontade do Pai, em contraste direto com a autoexaltação humana, que é o que o mundo tem estimulado, né? Obediência pelo sofrimento, mesmo que a gente sofra, mesmo que a gente morra, temos que ser fiéis, obedientes, fazer por amor a Ele, ao que Ele fez, ao que Ele é. Humildade como servo, servir é melhor do que ser servido. É isso que Jesus ensinou. Sacrifício pelos outros, né? Ter a mente de Cristo significa adotar uma disposição de humildade prática. É se dispor até a sofrer pelo outro. Priorizando o bem dos semelhantes acima de qualquer interesse pessoal. Olha que difícil. Você priorizar o bem do outro ao invés de si mesmo. Olha isso. Sofrer para fazer alguém ficar melhor. Só Jesus, né? Para nos dar esse sentimento, porque não é fácil, né? Já finalizando, o dia de hoje fica um pouquinho mais longo o vídeo, né? Porque é uma recapitulação total.
mas já está pertinho aqui do fim. Jesus não apenas assumiu o corpo humano, ele assumiu condição humana. Isso é importante porque muita gente tem dúvida, né? Como é que ele é 100% Deus, 100% homem? A gente explicou isso aqui. Ele veio, assumiu a forma de servo, ele não deixou de ser Deus, mas ele deixou de usar os atributos divinos quando ele veio encarnado aqui, né? Como eu falei do carro, da mansão, do milionário que decide viver na rua andando a pé. Ele deixou na garagem os atributos dele, né? Ele veio como servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. A palavra-chave é morfém, a forma, né? Forma de escravo, a gente falou disso. Cristo não entrou na humanidade como um rei, um aristocrata, um filósofo, um herói mítico, ou um semideus grego, um líder de guerra que ia tomar o Roma, né? Como muitos acharam. Ele veio, ele entra pela porta mais baixa, nasce pobre, cresce num vilarejo irrelevante. As pessoas falam, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Trabalha como carpinteiro, vive como um judeu comum, assume uma existência humana sem privilégios. Olha isso. Que demonstração de esvaziamento, de humildade. Isso já é humilhação, mas Cristo vai muito além. Só isso aqui já seria suficiente, necessário para a gente dizer que ele se humilhou. Largou o trono celestial, a sua divindade, para vir para cá. Mas olha o que a gente colocou mais aqui, ó, o mistério da piedade, que ninguém entende. A encarnação de Cristo representa uma humilhação profunda e incompreensível, onde o Deus infinito se tornou um ser humano finito para nos salvar, né? Esvaziamento divino, humilhação e servidão e o sacrifício na cruz, a morte de cruz. Esse ato de amor extremo, planejado no conselho de paz com Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo, revela a justiça de Deus e nos convida a uma vida de humildade e submissão total a Ele. Por reconhecimento de tudo isso. Ele coloca aqui, ó, a infinita liberdade que Jesus tinha, que voluntariamente ele aceitou uma finitude, uma coisa que teria fim, se tornar um mortal. A eternidade que entra no tempo, o antes, o alfa e o ômega, o passado, o presente e o futuro, ele vem e se torna limitado, né? O invisível se torna visível. Então, olha quanta mudança. Mas ser servo, no contexto greco-romano, é humilhação absoluta, pois o doulos é o servo, né? O escravo. É alguém sem direito, sem status, sem honra, subordinado, sujeito a insulto, dependente de tudo. O termo usado aqui para ser servo, no original é isso, é doulos, né? Significa tudo isso aqui. Olha que humilhação. Sem status, sem honra, sem direito, subordinado, sujeito a insulto, e ele foi insultado, cuspido na cara, ferido, espancado, açoitado e morto. Dependente de tudo. A humilhação inclui submeter-se às leis que ele mesmo estabeleceu. Olha isso. Ele que era o início, o verbo que criou tudo, criou as leis da natureza, criou tudo, ele agora se submete às leis que ele criou. A humilhação inclui estar sujeito ao julgamento e ao desprezo dos próprios seres que ele mesmo criou. A humilhação inclui estar sujeito à tentação. A humilhação inclui assumir a natureza humana caída. Ou seja, ele não tinha pecado, não tinha natureza pecaminosa, Jesus, mas ele veio num corpo de um ser humano pecaminoso. Não era igual o corpo de Adão e Eva, que tinha 4 metros de altura, não tinha natureza pecaminosa, como Jesus não tinha. Mas o corpo de Adão era perfeito, não tinha pecado, não se deteriorava. O corpo que Jesus veio de ser humano é um ser humano já caído, de 1 metro e pouco, né? Que vive no máximo 70 anos, 80 anos. Né? Adão vivia centenas de anos, então ele veio numa natureza humana já caída, corrompida, um corpo físico já totalmente destruído comparado ao que era o corpo de Adão e Eva. Então, isso foi humilhação. A humilhação inclui morrer a morte mais vergonhosa, a morte de cruz, né? A gente falou disso aqui. Então, por isso que é um mistério insondável, né? Por que isso é tão importante? Porque refuta a tese do diabo, de Lúcifer, que dizia que Deus nunca se entregaria, que ele era ditador, que ele era isso e aquilo, não era justo, né? E aí? Será que isso aqui não é mais do que justo, ele transformar-se em servo para morrer pela criatura dele? Olha que demonstração de amor. É um mistério. Quebrou as pernas de Lúcifer. Refutou totalmente a narrativa, a ideologia que Lúcifer levou 1/3 dos anjos do céu com essa conversa, dizendo, afrontando Deus. Revela o caráter de Deus, que é amor autossacrificial. Estabelece a lógica moral do universo, que é a vida e a doação, a humildade, o amor. Restaura o coração humano, pois humildade é o antídoto para o ego. Dá o exemplo pra gente, né? Prepara Cristo para ser o sumo sacerdote, solidário com nossas fraquezas, vivendo na prática o que a gente vive. Então ele melhor do que ninguém pode ser o justo juiz, o advogado, o sumo sacerdote, melhor de todos, porque ele veio aqui e viveu como a gente, sofreu o que a gente sofre, passou pelo que a gente passa, sentiu o que a gente sente. Então por isso que ele é
o nosso refúgio, nossa fortaleza, né? Cria um novo Adão sem orgulho, sem falhar. Ele venceu o diabo, venceu a morte, né? Tornou a cruz eficaz, pois só Deus humano pode morrer vicariamente para substituir e pagar o nosso pecado, né? É um mistério porque envolve duas naturezas infinitamente distintas, unidas numa só pessoa, né? Então, era 100% Deus, 100% homem. Esse texto aqui ficou legal do professor. Então, deixa claro como. Por que é um mistério, Jardel? Porque como é que uma coisa infinita pode vir e se tornar finito? Como é que uma coisa eterna vem e entra no tempo aqui com um tempo que não é eterno? Como o Criador vem e se torna uma criatura? Então, por isso que é um mistério. A união das naturezas divina e humana em Cristo é única na história do universo. Nunca teve nada parecido. Nem os anjos entendem, né? Nenhuma criatura tem categorias cognitivas para compreender a onipotência vivendo limitações. Se ele é onipotente, como é que ele veio para cá totalmente limitado? Então, a onisciência vivendo o aprendizado. Como é que ele sabe de tudo e ele veio para cá e não sabia? Não sabe nem o dia que ele vai voltar. Que ele fala, nem o dia eu nem sei. Nem eu sei o filho. Não me foi revelado. Por quê? É o que eu falei. É a natureza humana, ele se esvaziando, se humilhando, perdendo a divindade, deixando os atributos dele guardado. A imortalidade veio e viveu a morte. Olha isso. Né? E aí, a mente da gente é pequena demais. Muita gente não é cristão porque fica querendo, com a sua limitação mental, achar de forma racional resposta para isso tudo. Não vai achar. Tem que ter o que Deuteronômio 29 fala, né? Agradecer pelo que foi revelado e confiar pela fé naquilo que a gente não entende, que não foi revelado. Lá no céu Deus vai revelar, né? Então é isso. Essa é a fé, aceitar pela fé. Porque se fosse tudo tintim por tintim, preto no branco, precisaria de fé para quê? Seria racional, seria fideísmo e não fé, né? Então, fé é acreditar naquilo que a gente não vê, acreditar naquilo que a gente não entende, confiar plenamente em Deus. Por isso que é um mistério, né? É um mistério porque não há analogia criada para explicar isso. Por isso Paulo diz, o amor de Cristo excede todo entendimento. Efésios 3,19. E tem ser humano bobo achando que, se eu vou me tornar cristão, só vou me batizar se eu entender tudo. Não vai, porque tem coisa que excede todo entendimento de qualquer criatura existente no universo. Então tudo isso é um mistério porque expõe a Trindade. E a Trindade é infinitamente maior que nossa compreensão, né? Revelação do ser de Deus, exposição da essência divina, manifestação visível do amor trinitário dessa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Deus é infinito. Logo, tudo que procede diretamente dele é insondável. Não tem como a gente querer fazer auditoria, né? Averiguar. Por isso que no milênio a gente vai estar lá, né? A gente vai ter uma chance de entender muita coisa no milênio. Quando a gente for passar 1000 anos com Jesus no céu, olhando os registros de tudo, entendendo tudo, desde a criação. Porque tem gente que foi, tem gente que não foi. Por que aconteceu isso? Então a gente vai ter 1000 anos no céu para a nossa mente, agora com o corpo glorificado, entender muita coisa desses mistérios, né? Finalizando a sexta-feira, o estudo adicional, a gente viu aqui, a verdadeira unidade e o crescimento espiritual dependem da entrega do eu. É permissão. Jesus está à porta batendo, porque o ser humano tirou ele de dentro da vida, né? E aí ele está do lado de fora batendo para querer entrar. Cabe a gente abrir a porta, né? Entregar o eu e dar aceitação da transformação operada por Cristo em nós. Então tenho que me entregar a ele, né? Completamente pela fé, buscar ser igual a ele para a gente poder desenvolver essa união que é o poder que o Espírito Santo nos dá. E aí a gente vai ter uma transformação do caráter nosso e dos outros. A gente vai ser luz, vai ser nação santa, sacerdote, povo eleito e vai ajudar a salvar vidas, né? Transformação de caráter de pessoas. A gente precisa primeiro mudar, ser transformado para poder levar essa transformação para outro, né? Porque a gente não pode dar o que a gente não tem. A vitória sobre as tendências egoístas só é possível quando permitimos que o exemplo de humildade de Jesus governe plenamente a nossa vontade, né? Amém. Perfeito, né? Que lição maravilhosa o aprendizado dessa semana. E a gente aterriza justamente aqui, nesse manuscrito 14 de 1889. Como representante de Cristo, você, meu irmão, minha irmã, deve possuir o poder da bondade. Deve estar escondida em Jesus. E aí Ellen White fala, a gente não vai estar seguro a menos que a gente segure a mão de Cristo. Você precisa guardar-se de toda a presunção, arrogância, vaidade, inveja, cobiça, orgulho e acalentar aquele espírito,
Um desejo de que prefere sofrer do que a errar, do que desobedecer a Deus, do que a pecar. Prefere morrer do que pecar. É aquela vontade absurda de ser fiel a Deus por amor, né? Nenhuma vitória que poderá conquistar será tão preciosa quanto aquela obtida sobre você mesmo, sobre o seu eu. É o maior inimigo que a gente tem, é a gente mesmo, né? A ambição egoísta e o desejo de supremacia morrerão quando Cristo tomar posse das afeições que vivem na gente, né? Aqui tem mais umas coisinhas pra gente finalizar. Vale a pena compartilhar e depois eu trago aqui a mensagem final do professor Gilberto pra gente encerrar aqui, tá bom? Aqui no estudo adicional fala o seguinte, ó: todo o amor paternal que veio de geração em geração por meio do coração humano e toda a fonte de ternura que se abriu na alma do homem não passam de tênue riacho em comparação com o ilimitado oceano quando postos ao lado do infinito e inesgotável amor de Deus. Olha isso, né? Tudo que já passou na raça humana, nada é comparado ao amor de Deus. A língua não consegue exprimir, nem a caneta é capaz de descrever isso. Olha o que o autor coloca aqui da lição. Pode-se meditar nele todos os dias de nossa vida. Pode-se examinar diligentemente as Escrituras a fim de compreendê-lo. Pode-se reunir toda a faculdade e poder a nós concedidos por Deus no esforço de compreender o amor e a compaixão do Pai Celeste. E, todavia, existe ainda um infinito para a gente descobrir. Pode-se estudar por séculos esse amor. No entanto, jamais se poderá compreender plenamente a extensão, a largura, a profundidade e a altura do amor de Deus em dar seu Filho para morrer pelo mundo. A própria eternidade nunca poderá bem revelar isso. Olha. No entanto, ao estudarmos a Bíblia e meditarmos sobre a vida de Cristo e o plano da redenção, esses grandes temas se desdobrarão cada vez mais ao nosso entendimento. O autor traz aqui essa citação que é de Ellen White, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 628. Quando estamos passando por um processo de formação, como Moisés na escola de Cristo ali no deserto passou, qual deve ser nossa atitude? O que é que você acha aí? A gente estudando a lição, esse aprendizado que a gente tem na escola sabatina, todo dia, é um aprendizado dessa vida nossa, esse deserto que a gente passa nessa vida, os sofrimentos, a dor, a tribulação, a perseguição, as injustiças. A gente está sendo lapidado. É a escola de Deus, de Cristo, para a gente ser lapidado, né? Devemos nos tornar arrogantes? Murmurar? Devemos ter uma opinião exagerada sobre nós mesmos? E aí o autor coloca aqui, ó: não devemos achar que já sabemos tudo o que precisamos aprender. É o ditado que a gente viu aqui na lição, né, de Sócrates: tudo que sei é que nada sei. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê quão distante a gente está da perfeição, quanto a gente precisa melhorar. Devemos fazer o melhor uso dos talentos que Deus nos deu, para que quando esse corpo mortal se revestir de imortalidade, não abandonemos o que alcançamos, mas possamos levá-lo conosco, né? Amém. Aqui é a prova do 9, é a lapidação, né? Porque para ir para o céu a gente precisa ser nova criatura. E a gente está aqui nesse deserto por isso, sendo transformados em Cristo Jesus, né? Aqui na lição, aqui no finalzinho, o comentário de Ellen White traz, ó: bênçãos para os que seguem Jesus, são fiéis, os remanescentes, que são obedientes, que seguem, que têm o pensamento, a unidade, a humildade de Cristo. Olha aqui as bênçãos, ó. Presta atenção, que eu e você vamos receber os benefícios que a gente tem em sermos fiéis. Os que creem em Cristo e andam humildemente com Ele, não lutando pela supremacia para ser melhor do que ninguém, e que observam para ver o que podem fazer para ajudar, abençoar e fortalecer outras pessoas, cooperam com os anjos que ministram aos que serão herdeiros da salvação. Olha isso. Jesus lhes dá graça, sabedoria e justiça, tornando-os uma bênção a todos aqueles com os quais são postos em contato. Quanto mais humildes eles forem em sua própria estima, tanto mais bênção receberão de Deus, porque receber não os exalta. Olha isso. Meu irmão, minha irmã, quanto mais humildade você tiver e não exaltar a si mesmo, você vai receber mais bênção de Deus, porque Deus sabe que você não se exalta com as bênçãos, com a prosperidade, em tudo, qualquer área da vida, né? Deus sabe que você faz correto uso de suas bênçãos, pois recebem para comunicar o plano dele, a salvação dele, a mensagem dele. À medida que o amor de Cristo nos enche o coração e nos rege a vida, a cobiça, o egoísmo e o amor da comodidade serão vencidos. E o nosso prazer consistirá em fazer a vontade de Jesus Cristo, de quem professamos ser servos. Se a gente fala, a gente tem que viver na prática, né?
Porque o comportamento e a obra é que vai dizer se a gente é cristão mesmo ou não. Pelos vossos frutos vos conhecereis. Nossa felicidade será então proporcional às nossas obras abnegadas, inspiradas pelo amor de Jesus. No plano da salvação, a sabedoria divina designou a lei da ação e reação, tornando a obra de beneficência em todos os seus ramos duplamente bendita. O que dá aos necessitados beneficia a outros, e é ele próprio beneficiado em grau ainda maior. Por isso que fala que é muito melhor dar do que receber. Quando a gente dá, o maior beneficiado estamos sendo a gente. A satisfação, o prazer que a gente sente quando vê uma vida sendo abençoada, transformada, a gente ajudando, impactando positivamente a vida de alguém, não tem dinheiro que pague, né? Eu sei que você já deve ter sentido isso, alguém falando, oh, muito obrigado, você mudou minha vida, nossa, se não fosse você, eu não teria isso, eu não teria aquilo, não seria quem eu sou. Não tem dinheiro que pague isso, né? E aí cabe a gente, com humildade, falar, ó, eu só fui um instrumento, é Deus que me usou, é o Espírito Santo, né? Reconhecer que tudo que a gente faz, é Deus que faz através de nós, né? Deus poderia haver conseguido seu objetivo na salvação dos pecadores sem o auxílio da gente, do ser humano. Sabia, porém, que o homem não podia ser feliz sem desempenhar uma parte na grande obra em que cultivaria a abnegação e a beneficência. Então Deus sabe que é um prazer para a gente participar desse processo, né? Amém. Deus seja louvado por isso, né? Finalizando aqui a mensagem final que eu queria trazer aqui para você do professor Gilberto, né? Olha aqui, ele coloca, ó, finalmente aprendemos sobre o mistério da piedade, que nos faz aceitar o heróico desempenho de Jesus em deixar de ser Deus no céu para ser um homem aqui na terra, a fim de conhecer nossas dores e nossas emoções, e assim nos salvar de nós mesmos, da nossa natureza pecaminosa, nos incentivando a sermos canais de salvação para todos ao nosso redor. E ele traz uma citação aqui de Ellen White, Meditações Matinais, publicado em 1956, página 22. Este é o mistério da piedade. Cristo tomou a natureza humana e, por sua vida de humilhação, elevou o ser humano na escala de valor moral diante de Deus. Que a compreensão dessa verdade, meu irmão, minha irmã, nos faça mais gratos a Jesus e fiéis ao santo dever que a gente tem, né? Um feliz sábado para você e para sua família desde já. Da gente ser separado, fazer tudo para a honra e glória de Deus, né? Ficou mais longo um pouquinho o estudo de hoje, mas é assim mesmo, coisa boa, importante, a gente dedica mais tempo, né? E a gente só tem a ganhar. Então, obrigado a você por ter ficado aqui até agora, tá bom? Por acompanhar aqui. Se inscreve se você não está inscrito, clica no sininho para receber aviso, notificação, curte, comenta, para você ajudar esse conteúdo a chegar em outras pessoas, tá bom? Deus abençoe você, sua família, que você seja luz, seja sal da terra, seja cabeça e não cauda. Espere Jesus de cabeça ereta, olhando para frente de forma positiva, mesmo em situações e circunstâncias ruins, como o apóstolo Paulo estava ali preso, passando perrengue, com dificuldades, mas escreveu essas coisas maravilhosas que a gente está estudando hoje aqui. Olha quantos séculos ele já se foi e a gente está aprendendo com o que ele escreveu naquele momento ali de tortura, de perseguição, de prisão, de sofrimento. Então, tem como sair coisa boa de um momento ruim. Que a gente possa aprender isso na nossa vida, tá bom? Então é isso, eu aguardo você amanhã, se assim Deus permitir. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus. Para você ajudar esse conteúdo a chegar em outras pessoas, tá bom? Então eu aguardo você. Deus abençoe você.